Tu és soberano. Tu és soberano. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos fez acordar e estarmos na sua casa para adorarmos o seu santo nome e aprender da sua palavra. Isso é magnífico, porque outra hora a gente não tínhamos esse entendimento, mas o Senhor nos chamou para este ofício de estarmos aprendendo da sua palavra e aplicando essa palavra à nossa vida, para que possamos a cada dia estar seguindo o caminho da verdade, que é Jesus. Louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que aqui estão presentes. Estava dizendo a Andrew, assim, quando cheguei, que eu estou sentindo falta daquele lugarzinho ali, ó, mais próximo dos nossos irmãos, para que possamos interagir nas escolas bíblicas dominicais e que haja a participação dos nossos irmãos. Isso é importante. A escola bíblica dominical tem sido um alimento bem sólido para a minha caminhada cristã. Desde quando assim aqui cheguei nessa igreja, a gente tem aplicado a nossa vida a essa disciplina da escola bíblica dominical. Quando não estamos aqui nos domingos, porque houve um imprevisto de ordem maior. Mas os domingos, pela manhã, é algo gratificante estarmos aqui. E aqueles que vêm são enriquecidos, são abençoados. Aqueles que fazem o uso das manhãs dominicais para estar na casa do Senhor, tem crescimento na sua vida espiritual. E esse crescimento, ele é notório, porque o Espírito Santo vai nos ajudando. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida daqueles que nos assistem pelo Facebook, que Deus também possa estar trazendo um rico ensinamento nesta manhã de domingo e também uma palavra da parte de Deus, porque o nosso pastor vai estar ministrando, ou teremos um outro pastor, amigo também, nosso pastor, que vai estar logo após alguns minutos que estamos aqui, para bendizer o nome do Senhor. Oremos. Santo Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus de infinita bondade, te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos guardado, protegido e nos direcionado, Senhor, pelos caminhos de justiça, Pai. Agradeço, ó Deus, ao Senhor por Jesus Cristo, porque me redimiu da minha vã maneira de viver e me colocou na sua casa para aprender da tua palavra, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar atuando fortemente no coração dos teus filhos que aqui estão presentes, daqueles que ainda irão chegar e daqueles, ó Pai, que não podem, que estão impedidos de vir para a tua casa, Deus. Que o Senhor conforte o coração dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, as crianças, Deus, que foram impedidas de vir para a tua casa, Pai, mas o Senhor já antes tinha recomendado aos seus discípulos que deixai vir a mim as criancinhas. Ó Deus, isso é doloroso ao nosso coração, ver os nossos netos pedindo, chorando para vir para a igreja, Deus, e não podermos trazer os nossos netos para aprender a tua palavra. Os filhos dos teus filhos, Deus, tenha misericórdia, Deus, e entre, Pai, com providência na história das nações, trazendo a cura, Senhor, para este mal que assola, causando pânico, medo ao teu povo e ceifando vidas. Deus, queremos ver a tua casa repletas de pessoas sendo abençoadas, ó Deus, adorando o teu santo nome, Senhor, tendo comunhão umas com as outras e desenvolvendo o teu amor aqui dentro deste lugar, Pai. Com as suas crianças adorando o teu nome, porque o perfeito louvor sai da boca dos pequeninos, ó Deus. Tem
misericórdia deste povo e ajuda-nos, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que aqui estão presentes, os que nos assistem pelo Facebook, que o Senhor possa estar trazendo alento aos seus corações, confortando e fortalecendo na caminhada cristã. Ajuda, Deus, os teus servos que irão ministrar louvores a Ti. Aqueles que estão na central de multimídia, na transmissão, no auxílio do som, dos instrumentos, Deus, derrama a Tua bênção. Ó Deus, ao pastor que irá estar trazendo a mensagem, aqueles que irão estar ofertando, Pai, a minha pessoa que irei estar aqui na frente, trazendo o estudo bíblico dominical. Sem o Senhor nada podemos fazer, então pedimos, ó Pai, que nos ajuda em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Salmo de Davi, o Salmo 51, Salmo de contrição. O livro dos Salmos, ele é dividido em 5 blocos. E do Salmo 50 ao Salmo 57 são salmos de contrição. E o Salmo 51, quando Davi escreve, Davi estava passando por um período turbulento em sua vida, coisa que não é diferente das nossas vidas. Tem momentos em nossa vida que nós estamos rindo, saltitando de alegria, mas tem momentos que nós estamos chorando, que nós estamos se arrastando. E no momento que Davi escreve este salmo, Davi estava com seu coração pesaroso devido a pecados que ele teria cometido. E o verso 11, e o verso 10 e o verso 11, vou só ler só esses 2 versos, os irmãos já conhecem, mas para aqueles que nos assistem pelo Facebook, talvez não tenham essas informações. O verso 10 do Salmo 51 e o verso 11, o salmista Davi diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Deve ser também a nossa oração, todos os dias. Deus nos ajude. O Ministério de Louvor vai estar louvando um cântico. Em seguida nós vamos estar fazendo uma pequena introdução daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para a igreja. Ficar em pé, igreja, vamos louvar o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva minha amarra minha a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus.
Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha amarra minha a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha amarra minha a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Podem sentar, Ministério do Louvor. Vamos estar em alguns minutos aí. A gente pretende aqui, na direção de Deus, do Espírito Santo do Senhor, estar ministrando um estudo para a igreja que será uma série de novos que virão. Graças a Deus pela confiança que o pastor tem transmitido para a minha pessoa e tem nos deixado essa liberdade aí de podermos estar trazendo para a igreja ensinamentos que têm uma fundamentação bíblica e é de muitíssima importância para a igreja ter algumas informações. Eu acredito que na grande maioria, muitos já até sabem. E até pode se perguntar por que falar desses assuntos na igreja, uma vez que tem tantos outros que poderíamos estar falando. Mas todos os assuntos discernentes da palavra de Deus são importantes para o nosso crescimento. São importantes para o nosso amadurecimento, para que a gente possa estar instruindo os novos que estão chegando. Aqueles que estão sendo agregados à igreja, é importante também. Então, nós estávamos falando com o pastor essa semana, há mais ou menos um mês atrás, nós já estivemos pesquisando acerca dos assuntos para trabalhar na EBD e trouxemos algumas revistas. O pastor fez uma análise e já escolheu uma revista, mas devido ainda à situação que se encontra as igrejas no decorrente desses 6 meses que estamos praticamente aí tendo esse impedimento aos nossos cultos, com essa retomada agora de 30%, mas acreditamos que nos próximos meses vão ser liberados mais aí alguns números aí. Então, entendemos que seria um momento oportuno de nós segurarmos a revista um pouquinho e trabalharmos alguns assuntos independentes que vai trazer conhecimento para nossas vidas. E um dos assuntos que nos veio à mente já há alguns anos, e a gente estava massificando isso aí e guardando, porque não era o momento oportuno. Então chegou o momento oportuno da gente estar trazendo para a igreja, né? E eu queria iniciar falando sobre dons espirituais. Eu acho importante a igreja ter um conhecimento mais aprofundado de dons espirituais. O que são os dons? Quais são os dons?
né? Qual é o objetivo dos dons? Frutos do Espírito, por exemplo, também. Algo que é importante nós sabermos acerca do fruto dos Espíritos. Mas para falarmos sobre os dons espirituais, a gente precisa primeiro entender um pouquinho da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando a gente coloca nossos filhos na escola, eles não começam aprendendo a ler logo, né? Mas eles começam aprendendo as letrinhas. No início, a alfabetização começa ali, a coisa bem simples, né? Então a gente não pode começar por assuntos sem a gente ter uma base daquele assunto. Então acho importante nós termos. E o texto que nós escolhemos para estar lendo nessa manhã de domingo e fundamentar a nossa palavra no capítulo 14 do Evangelho de João, o versículo ou os versículos. Evangelho segundo escreveu São João, ou João, como temos essa facilidade para falar. É o verso 15, o verso 16 e o verso 17. Bastante conhecido no nosso meio, mas a gente quer fundamentar a nossa palavra com base nesse texto. Eu não sei, nós não temos esse retorno da leitura, né? Está nos faltando esse retorno, às vezes a gente não consegue, mas a gente vai ler aqui na nossa versão e os irmãos acompanhem na versão. Eu estou lendo na versão NVI, eu não sei se o que está aqui na tela também é NVI, mas se for é bom porque é a mesma versão, né? Capítulo 14 do Evangelho de São João, verso 15, 16 e 17, diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? Palavras de Jesus no Evangelho de João. Capítulo 14 da verdade do Evangelho de João é um capítulo do que os discípulos estavam temerosos, estavam com medo, estavam ouvindo Jesus falar da sua partida, da sua morte, da sua crucificação, e eles estavam temerosos, porque Jesus ia embora. E aí? O nosso líder vai embora, vai nos deixar? Tanto que Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 14, os versículos, os discípulos dizem, Jesus vendo aquela frustração, Jesus começa a dizer assim: não fiquem temorosos, não fiquem com medo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creias também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: irei preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus começa massageando o coração dos discípulos, para que eles acreditassem e confiassem fielmente que Ele iria para o Pai, mas não os deixariam órfãos. E havia uma necessidade que Jesus fosse, para que Ele pudesse enviar o Consolador, o Conselheiro, o Advogado, aquele que está conosco, porque a presença de Jesus em nossas vidas hoje, como assim Ele falou, é através do Espírito Santo, porque Ele estareis com vocês até a consumação dos séculos. Então Jesus se faz presente em nossas vidas através do Espírito Santo. Então, entendermos sobre dons espirituais, é necessário nós entendermos um pouquinho acerca do Espírito Santo de Deus. Se de fato o Espírito Santo de Deus habita em nós, se o Espírito Santo de Deus está em nós, será que quando nós pecamos, o Espírito de Deus se afasta de nós? Quem não já se fez essa pergunta?
Será que quando eu cometo um pecado, o Espírito Santo de Deus sai, vai embora, e entra outro, como diz, porque quando alguém peca, entra 7 espíritos? Será que é isso de verdade que a Bíblia está dizendo? Será que o contexto é isso que a palavra está dizendo? Está vendo como já começa a despertar em nossa mente interesse de você aprender sobre o Espírito Santo, sobre a obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas? E para entender acerca do Espírito Santo, nós temos que entender e voltar lá para os primórdios. O Espírito Santo de Deus se fez presente na criação. Quando Deus criou o mundo, Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo, no Velho Testamento, você não vai encontrar dificilmente uma passagem sobre o Espírito Santo, mas a referência é o Espírito de Deus. Por quê? Porque nós temos que entender, na nossa concepção batista, dispensacionalistas, né? Eles acreditam em 3 dispensações. Alguns vão dizer 7 dispensações, mas nós acreditamos em 3 dispensações. A dispensação do Pai, quando Deus agia, falava e conduzia o povo. Por isso que no Antigo Testamento se ouve muito aquela passagem: e disse Deus, Deus fez, e Deus viu, porque Deus estava agindo com o povo, conduzindo o povo. Então, o Espírito Santo de Deus se manifestava esporadicamente sobre algumas pessoas, reis, profetas, líderes, mas não tinha uma ação permanente e contínua. De repente, o Espírito se retirava, né? A gente vê na situação, alguns, quando vão fundamentar a sua tese acerca de se o crente perde o Espírito Santo de Deus hoje. Aí diz, mas o Espírito Santo saiu de Saul, o Espírito Santo saiu de Sansão, e assim vai. Sim, mas a dispensação daquela época era diferente. Deus agia e enviava o Espírito para uma determinada situação. Nós vimos... Deus enviava o Espírito sobre Sansão. Sansão era tomado de força e realizava prodígios. Está lá em Juízes capítulo 6. Se a gente começar a ler um pouquinho, eu acho que não dava para a gente explorar todos os textos, mas valia a pena a gente explorar alguns textos, para que a gente possa fundamentar nossas palavras. Porque é bom também quando você fala e você fundamenta com a Bíblia. Porque se é escola dominical é para estudar a Bíblia. Então, quando a gente vê o Espírito de Deus agindo ali no Antigo Testamento, a gente começa a ver ali em Juízes, tipo Juízes capítulo 6, versículo 34. Se a gente voltar um pouquinho aqui para a gente ler, Juízes 6, 34, para a gente começar a fundamentar a nossa palavra, que diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abierezitas se ajuntaram após ele. Ou seja, o Espírito de Deus se apossou de Gideão ali. Uma outra situação foi na questão de Jefté. Juízes capítulo 11, Juízes capítulo 11 e o verso 29. Também a gente vê essa situação que diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. O Espírito de Deus se apossava, vinha sobre alguém para realizar alguns prodígios, alguns milagres, algumas ações sobrenaturais, mas ele era retirado. Ele saía, né, daquela pessoa. Também a gente viu sobre Sansão, Juízes capítulo 13. Aí no livro de Juízes, não saia daí que tem muita, porque não dá para a gente explorar todos, porque seria a gente falar só sobre a introdução uns 2 domingos ou mais. Mas a gente vai
fazer essa pequena introdução hoje acerca do Espírito Santo. Juízes capítulo 13 e o verso 25. Não, Juízes 13, isso. Juízes 13, 25. Que diz: E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estol. Ou seja, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Sansão ali, instigando ele, né? Fazendo com que ele se movimentasse. Então, a gente vê essa ação do Espírito Santo na pessoa dos povos antigos, dos juízes, dos profetas. Também esteve sobre a vida de Saul, quando Saul foi ungido rei. A gente tem essa informação em 1 Samuel capítulo 16, versículo de 1 em diante. Esteve sobre a vida de Davi diversas vezes. Davi era tomado, é tanto que no Salmo 51 que nós lemos, Davi vai clamar para que Deus não tirasse dele o seu espírito. Então o Espírito Santo agia no Antigo Testamento sobre homens, sobre reis, sobre profetas. Esteve com Moisés. A gente vê ali que sobre os construtores do tabernáculo, sobre os construtores das roupas dos sacerdotes, Deus manifestava ali aquelas pessoas e assim, ó, vou capacitá-lo. É tanto que nos 70 ali de Moisés, Deus fala a ele, ó, retirarei do teu espírito, e essa parte repousará sobre esses homens. E todos profetizavam e se tornavam homens inteligentes. Se você vê Números, capítulo 31, verso 1, Deus está ali atuando em cima daqueles homens para construir as roupas do sacerdote. E eles eram cheios, eles profetizavam. Para construir os utensílios do templo, em Números 38, verso 3, também eles estavam ali, aqueles homens eram capacitados com uma inteligência sobrenatural para fazer todas as obras de arte com perfeição. A manifestação do Espírito Santo era visível na vida dos patriarcas, mas atuavam por um período de tempo, depois saíam. Mas isso era na dispensação do Pai, na primeira dispensação, onde Deus agia, fazendo, criando. Mas na segunda dispensação é quando Deus envia Jesus, e na sua encarnação, né, começa a dispensação. Vamos ler Hebreus capítulo 1, verso 1. Hebreus 1, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falormos nestes últimos dias pelo seu Filho. Começando com esse entendimento, Deus falava aos patriarcas, aos pais antigos, através dos profetas, mas na plenitude do tempo, feito vai dizer Paulo lá em Gálatas, Deus vai falar sobre, através do seu Filho. Hebreus aqui está falando, através de Jesus, Deus falou ao povo. Então a dispensação do Filho, é Jesus iniciando o seu ministério, é Jesus pregando acerca do reino dos céus. Então é a segunda dispensação, a dispensação do Filho. Ele agindo, manifestando os poderes, sinais e maravilhas. João capítulo 1, verso 1, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E o autor vai dizer, e nós vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai. Isso é a dispensação, é Cristo iniciando o seu ministério e encerrando o seu ministério na cruz, quando ali é sepultado,
ressuscita, sobe ao céu. Quando ali em Atos capítulo 1, Jesus conversando com os discípulos, e eles perguntam: Senhor, quando será o dia da tua volta? Aí Jesus começa a subir, e ao encobrir-se nas nuvens, e os homens ficam admirados ali olhando. E os anjos que chegam diz: varões galileus, por que estáis aí admirados, olhando para o céu? Este Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que virá novamente para buscar a sua igreja. Então se encerra aí a segunda dispensação. A obra de Cristo se encerra quando ele retorna para o Pai, para o seu lugar. A primeira dispensação. Mas nós hoje desfrutamos da terceira dispensação, que é o Espírito Santo ensinando, é o Espírito Santo convencendo, é o Espírito Santo distribuindo dons, é o Espírito Santo conduzindo a igreja, é o Espírito Santo intercedendo pelos santos. É a obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Aí alguém diz: eita, Jesus, eu quero poder. Se o Senhor ressuscitava, eu também quero. Se o Senhor curava, eu também tenho que curar. Orar e ser... As obras maiores é o progresso da evangelização. Por que não falarmos de Pedro no dia de Pentecostes? Eu acredito que no ministério de Jesus, ao longo dos 3 anos e poucos, Jesus pregando, ensinando, ministrando, não converteu-se tanta gente acerca de Pedro com seu primeiro sermão. Por quê? Porque o Espírito Santo era o que estava conduzindo os corações e convencendo eles que eram terríveis pecadores, conduzidos ao inferno, reconhecendo que era pecador. Aí chegava para Pedro: que devo fazer? Aí Pedro vai dizer: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados para perdão do pecado. Ou seja, no primeiro sermão de Pedro, a Bíblia cita 3.000 almas, daqui a pouco 5.000 almas, daqui a pouco uma multidão foi acrescentada à igreja. Obras maiores, porque a dispensação do Espírito Santo, e nós vamos estudar mais alguns domingos sobre dons espirituais. E eu não quero ministrar sobre dons espirituais sem antes trazer uma fundamentação para que você entenda que você tem capacidade de desenvolver seus dons. Porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, não pode ficar inerte, sem se envolver, sem trabalhar, sem querer se doar na obra do Senhor. Eu não posso ministrar sobre os novos dons espirituais sem antes dizer para você acerca do Espírito Santo de Deus, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe, mas tudo que o inimigo de nossas almas quer é nos prender, nos apertar de uma forma para que a gente comece a pensar: não, eu não tenho o Espírito Santo, eu estou fraco, eu estou em pecado. Irmãos, aqueles que Deus chamou, capacitou, não vai ter uma vida contínua sem erros, sem tropeço, mas nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, e quando a gente se arrepende e pede perdão, Ele está perdoando e fazendo com que possamos caminhar, porque na nossa força seria impossível nós termos salvação. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco. Então, na primeira dispensação, o Pai agia, conduzia. Na segunda dispensação, Jesus ministrou, ensinando, pregando o reino dos céus, fazendo-se cumprir a profecia.
mas estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus, e é Ele que está no seio da igreja, no meio da igreja, é Ele que sonda os nossos corações, é Ele que está conduzindo todas as coisas, ensinando a igreja. Nós vimos ainda que no Antigo Testamento até um ímpio, Faraó, reconheceu de haver um homem cheio do Espírito de Deus. Quando chega aquela situação ali que José revela os sonhos do Faraó e diz o que iria acontecer, e ainda aconselha como ele deve proceder para que aquela desgraça total não recaia sobre a terra do Egito, o Faraó vai dizer assim: aonde é que tem? Como é que nós encontramos um homem cheio de conhecimento e que o Espírito de Deus esteja sobre ele? Gênesis 41, verso 38 vai dizer isso. Então até um ímpio, um incrédulo, não reconhece. Então, entendermos sobre dons espirituais, nós vamos fazer hoje essa introdução acerca dos dons espirituais. E a gente vai estar falando sobre o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? A Bíblia vai dizer porque o Espírito Santo é uma pessoa. E nós encontramos isso nas páginas do Novo Testamento. Ele tem atributos humanos. Que atributos são esses? Ele possui inteligência. Muitos dizem aí que o Espírito Santo é uma força sobrenatural, é a dínamos, é uma força de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é pessoal, é inteligente. 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos para o Novo Testamento. Temos ainda mais uns 25 minutos aí para a gente explorar. 2 Coríntios, capítulo 2, e o verso 10 e 11. Ele é inteligente. Vamos ver o que diz aqui. E a quem perdoardes... Deixa eu ver se é isso. Não, 1 Coríntios, perdão. 1 Coríntios, capítulo 2, 10 e 11. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que habita em nós. Ou seja, porque nós nos tornamos espirituais e entendemos as coisas espirituais? Porque o Espírito de Deus que está interagindo em nosso ser, dentro de nós, revelando, nos revela as coisas espirituais. Aquele que não tem a visão de Deus, conhecimento de Deus, não valoriza essas coisas, porque eles discernem como coisas que não têm valor. Mas nós não, porque o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, nos convence, sabe aquilo que é de dentro para fora. Quando a gente erra, quando a gente faz algo que não agradou a Deus, então é o Espírito Santo que está nos convencendo: rapaz, tu errou. Aí a gente se ajoelha, pede perdão. Isso não é nós que fazemos, não, porque a nossa natureza é pecar. A nossa natureza é continuar errando, é se afastar cada dia mais de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus quiser dizer: rapaz, seja mais inteligente, não erre mais, não faça assim. E a gente começa a ter esse entendimento e se ajoelhar e pedir perdão. Além de inteligente, a gente viu, ele também é pessoal. Por quê? Porque ele se entristece. Uma força não se entristece. Efésios 4:30. Vamos ver o que diz. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estais selados para o dia da redenção. Duas verdades aqui devem ser observadas. Se o Espírito Santo se entristece quando nós erramos, ele não sai de nós assim não. Ele se entristeceu. Aí ele termina dizendo assim: foste selado. O que é um selo? O selo é uma garantia. Aqueles que o Senhor chamou, que Ele selou com seu Espírito, você pode até estar fraco na fé. Para de caminhar, se de fato você foi chamado, foi escolhido para fazer a obra, para a redenção. O que é a redenção aqui? É a consumação final. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode até caminhar por caminhos áridos, mas está sendo incomodado dentro de você. Eu estou errado. Eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso retornar para o ponto de partida. Voltar ao primeiro amor. Porque se você está na igreja, caminhando com Cristo, uma vida de pecado, e não tem esse desejo de parar o pecado, de voltar ao primeiro amor, de caminhar uma vida de retidão, o Espírito Santo de Deus possa ser que não tenha nem vindo a habitar na sua vida. Aí é aquilo que Paulo vai dizer lá aos Coríntios, da semana passada que nós lemos: se é que vós tendes. Porque muitos podem estar dentro da igreja porque acham bonito, porque o pai vem, porque a mãe vem, porque a namorada está na igreja, mas de fato você não nasceu de novo. Você não recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador. Aí você está aqui, mas o seu coração está distante de Deus. O pecado não lhe incomoda. A vida distante de Deus não lhe incomoda. Então você está aqui, no meio da multidão. Mas, como o Andrew falou ali, tem multidões que atrapalham o agir de Deus. Feita a multidão que estava ouvindo Jesus falar, precisou que 4 homens conduzissem um aleijado por cima do telhado, porque eles estavam atrapalhando. Às vezes você está aqui, mas você está atrapalhando, porque você não tem o Espírito Santo de Deus, não desenvolve dons, aptidões, não revela na sua vida frutos do Espírito Santo. E isso tudo, você só está aqui para criticar e atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você entristece ele, aí ele se entristece, aí ele revela a você. Aí é que feito o salmista: não retires de mim o teu Espírito. Se o pecado não lhe faz mal nenhum, você não tem nenhum constrangimento em pecar, provavelmente você não tem o Espírito Santo. 1 de João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não peca. Mesmo que a gente venha pecar, mas o Espírito Santo de Deus nos revela que erramos, e a gente começa a pedir perdão. Tenha misericórdia de mim, Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios: aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Por isso que nós acreditamos que aqueles que foram selados, se de fato você foi chamado, se Cristo lhe chamou, se Deus lhe selou com seu Espírito, Jesus vai dizer assim: que ninguém os rouba da minha mão. O pecado vai estar nos atingindo, mas não vai nos derrubar, não vai nos abater, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa porque tem mente própria. Uma força não tem mente própria.
mas o Espírito Santo de Deus tem. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. 27. Vamos ver se eu notei certo. Isso. Que diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo de Deus sonda os nossos corações e ainda intercede pelos santos. Meu Deus, como nós precisamos saber, entender acerca do Deus, do Emanuel, o Deus conosco, na pessoa do Espírito Santo. Paulo, ele recomendando acerca dos problemas da igreja de Coríntios. Eu ainda estou fervilhando esses ensinamentos. E eu acredito que é capítulo 6 de 1 Coríntios. Vamos ver se de fato é isso. 1 Coríntios capítulo 6. Eu acho que é. 19. 6, 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Que ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Porventura que Deus, e não sois de vós mesmos, porque foste comprado com bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. A igreja vivia cheia de problemas, e Paulo aqui está tratando de problemas na área sexual de um dos irmãos lá. Mas ele vai dizer aqui que nós não sabemos que nós fomos comprados e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender por que eu estou falando e enfatizando acerca do Espírito Santo de Deus. Porque nós queremos trabalhar para aqueles que estão chegando agora. O pastor nos deixou essa liberdade de trazermos alguns estudos específicos e queremos trabalhar um pouco sobre dons espirituais. E entender sobre dons espirituais, há uma necessidade de nós entendermos acerca do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem distribui. Não é a nossa capacitação humana, não é o nosso talento, não. É Ele que nos capacita e distribui, mas é para eu aparecer, entendeu? Quando o Espírito Santo de Deus me dá um dom, é para eu aparecer aqui e todo mundo bater palma para mim. Não é isso? É não. É para a edificação da igreja, para o corpo de Cristo. Então a gente vai aprender um pouco mais sobre dons espirituais, sobre frutos do Espírito, ao longo de alguns domingos aí. Mas a gente precisa entender sobre a ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E nós vimos, além do que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Desculpa eu estar no rascunho aqui, porque meu computador não me ajudou. Eu voltei para os primórdios, sabe? Mas em nome de Jesus vai ser consertado. Então ele é uma pessoa porque ele nos guia na verdade. Está em João 16:13. Nos convence do pecado. Está em João 16:8. Realiza milagres. Nós vimos isso em Atos. Vários e vários episódios do Espírito Santo atuando. Eu também estou ardendo no meu coração. Se for da vontade de Deus, quem sabe para o ano nós estudarmos o livro de Atos, pastor. O livro de Atos dos Apóstolos é a manifestação do Espírito Santo de Deus atuando dentro da igreja. Estudar o livro de Atos dos Apóstolos enriquece a nossa vida missionária. O ardor pelas almas, o serviço cristão. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos de puro ensinamento. Ainda no início da minha caminhada cristã, nós fizemos um curso preparatório ali na cidade sobre o livro de Atos.
É rico. Passei uns 6 meses estudando esse livro. E sempre estamos lendo, aprendendo. Tivemos algumas disciplinas dentro desse livro. É rico em trabalho, serviço e ação do Espírito Santo. E aqui ele cita o milagre do eunuco, quando ele vai lendo ali a profecia de Isaías, Atos capítulo 8, a partir do verso 26, e Filipe, conduzido pelo Espírito, saiu de um lugar para outro. E quando chega ali, o Espírito diz: empareia-te ao carro. Filipe se encosta ao carro e escuta aquele homem importante do rei, da rainha lendo as profecias de Isaías, e Filipe disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como posso entender se não há ninguém que me ensine? E ali Filipe entra e sobe no carro e explica, e depois ele diz assim: o que falta para que eu seja batizado? Batiza, e ali o Espírito Santo leva Filipe já para outro lugar. Que ação, que coisa tremenda. O Espírito Santo realizando milagres visivelmente. Também ele intercede por nós. Romanos 8, 26. E nós também podemos mentir contra o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele é uma pessoa pessoal. Lembra do episódio de Atos capítulo 5? Versículo 3. Quando Ananias entra na casa lá, aí Pedro olha para ele e diz assim: Ananias, não mentisse a mim não. Porque encheu Satanás o teu coração para tu mentisse contra o Espírito Santo de Deus? Está aí, ó, os homens que vão te levar para a sepultura. Levaram. Por isso que ele é uma pessoa. Mas também ele é Deus. Porque ele possui atributos incomunicáveis. São atributos que só pertencem a Deus. Nós temos atributos que Deus também tem. Mas Deus tem atributos que não é nos permitido ter. São os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são amor, paz, alegria. Ele tem, mas ele também dá ao homem para que tenha. Mas os incomunicáveis, onipresença. Nós não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo sim. Veja Isaías 40, 13. Isaías 40, 13. Isaías 40, 13. Que diz: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem foi que guiou o Espírito do Senhor? Ninguém. Ele é onisciente, de eternidade a eternidade. Também ele é onipresente. Salmo 139, verso 7. Salmo 139, verso 7. O salmista diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Estar presente em todos os lugares. Não tem como nós escaparmos do Espírito Santo. Por isso que são atributos incomunicáveis. Por isso que ele é Deus. E onipotência tem várias referências. É porque nós não podemos citar todas. Para isso nós tínhamos que estudar um ano todinho sobre a obra de Deus revelada na pessoa do Espírito Santo. Jó, capítulo 20, 33. 33, verso 4. Que diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Onipotência. Alguém que dá vida é porque é Deus. E Jó aqui reconhece
que o Espírito de Deus o deu vida. Por isso ele é Deus. E nós vimos o Espírito Santo presente na vida de Jesus desde a sua encarnação. Quando o anjo chega para Maria, e ele diz que a virtude do Altíssimo te cobrirá, ou a sombra do Altíssimo, a virtude do Altíssimo, o poder do Altíssimo te cobrirá. Então se fez presente desde a sua encarnação, o seu nascimento. Iniciando o seu ministério, João Batista começou a falar sobre aquele que viria, que era mais poderoso com ele, que ele batizava com água para a remissão do pecado, mas aquele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então o Espírito Santo se fez presente na encarnação, na gestação e no nascimento de Jesus. Quando Jesus inicia seu ministério, a primeira coisa que acontece ali, ele entra no templo. Lucas 4 vai relatar isso. E ali ele diz: hoje se cumpriu a profecia. Ele vai citar Isaías 61. E quando ele sai dali, diz que o Espírito Santo de Deus o conduziu para o deserto. E ali ele é tentado durante 40 dias e 40 noites. Mas retorna e encontra João às margens do Jordão. E João vai até ele. E ele vai a João e diz, parece que se fosse batizado. E João diz ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E batiza Jesus. E o Espírito Santo, ele é visivelmente em forma de uma pomba, desce sobre a cabeça de Jesus, repousa sobre ele. E escuta-se uma voz do céu: esse é meu filho amado, em quem muito tenho prazer. Os 4 relatos dos evangelhos vai recitar essa passagem. Mateus, Lucas, Marcos, João, todos eles vão relatar esse episódio. Então o Espírito Santo estava presente e atuando na vida de Jesus, conduzindo, operando e agindo em todas as coisas. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus também se faz presente na vida da igreja, e glória a Deus por isso, porque senão já teriam fechado a igreja de Deus aqui na terra. Mas por isso Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus, porque é o Espírito Santo que está movendo, operando dentro da igreja. Então, entendermos sobre dons espirituais, há uma necessidade de entendermos sobre o Espírito. Mas se somos salvos, se cremos em Jesus, o Espírito Santo está conosco, nos ajudando, nos guiando, nos fortalecendo, nos ensinando. Mas por que produzimos tão pouco? Quanto mais perseguiam a igreja ali no início da igreja cristã, mas a igreja crescia. A ordem era para que os discípulos ficassem em Jerusalém até serem revestidos do alto. E eles ficaram em Jerusalém, foram revestidos do alto, mas acharam bom, acharam fenomenal. Atos capítulo 1, versículo 8 em diante começa a relatar isso aí. Mas Atos capítulo 8, versículo 1, começa as perseguições, para que os discípulos começassem a sair. Fuja, vai embora, saia daqui, porque senão vocês morrem. Mas eles estavam cheios do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, aonde ele chega, ele causa uma movimentação tremenda. O homem cheio do Espírito Santo, aonde ele chegar, ele é visto diferente dos demais. Por isso que na formação dos diáconos, na formação do corpo diaconal, em Atos capítulo 6, a recomendação é: escolhei dentre vós homem cheio do Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou escolher alguém cheio do Espírito Santo de Deus?
pelas suas obras, pelos seus frutos, pela sua vida, você conhece se aquela pessoa está cheio, transbordando do Espírito Santo de Deus. Escolhe os diáconos. A gente vê o martírio de Estevão. Diz que ele era um homem cheio, poderoso nas palavras, porque era cheio do Espírito Santo de Deus, agindo, conduzindo. A igreja tem o Espírito Santo de Deus. Busque aproximar-se de Deus através da oração, através do jejum, da palavra. Porque 4 verdades para a gente encerrar o estudo de hoje. Já estamos chegando no nosso momento devocional. Então, primeiro, nós temos o Espírito Santo porque o Espírito Santo de Deus nos convence. Você está aqui porque foi convencido. Quem não é convencido está na praia, está jogando bola. Não que não possa, irmãos, pode. Mas aquilo que você valoriza como base para a sua vida. Você está aqui hoje e ninguém lhe forçou a vir. Você que me assiste, é o Espírito Santo de Deus que está lhe convencendo que você precisa tomar uma atitude de servir a Deus, de mudar a sua vida. E isso não é você, é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence que estamos errados, é Ele que nos convence que tem um inferno nos esperando, que é o juízo. É Ele que nos convence. Não é o pastor, não é os líderes da igreja. Não. É o Espírito Santo de Deus que nos convence. Então, se você está aqui, é porque você já foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez convencido, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Agora, como você está desenvolvendo os dons espirituais? Como você está manifestando essas obras dentro da igreja para o crescimento da igreja? Não para o seu crescimento, mas para o crescimento da igreja. O Espírito Santo de Deus também está presente em nossas vidas, salvando-nos. Uma vez que Ele nos convence, João capítulo 16, versos 7 e 8. Se é Ele que nos convence da salvação, da condenação, então Ele está presente em nossas vidas. E também o Espírito Santo de Deus está presente em nossas vidas, nos ensinando novas verdades. A cada dia nós aprendemos, a cada dia nós estamos num processo de crescimento, de santificação. É hoje, é amanhã, depois de amanhã, até a volta de Jesus, se aqui estivermos vivos, temos que ter esse processo contínuo em nossos dias. É a ação do Espírito Santo de Deus nos ensinando através da salvação. E por último, o Espírito Santo de Deus está presente em nossas vidas, produzindo e distribuindo os dons espirituais. Cada tópico que eu falei tem base bíblica para a fundamentação. Nós não estamos expondo porque o tempo não vai nos permitir. Mas depois eu vou organizar o esboço desse estudo e quem quiser eu até posso trazer, para que a gente possa entender que nós podemos produzir mais dentro da igreja, nós podemos nos envolver mais, nós podemos trabalhar mais, nós podemos contribuir mais. Porque o Espírito Santo de Deus, aquele que nos selou com seu Espírito, é para isto. Não é para a gente nos gloriarmos, feito os judeus da época de Jesus, que se gloriavam e achavam que eles eram os top, porque era da descendência de Abraão. E Jesus veio para quebrar esses paradigmas e chamar o publicano, chamar o fariseu, chamar a prostituta, e derramar do seu Espírito sobre toda a carne.
da terra humana. Para que em um povo só nós formássemos a igreja de Deus para anunciar as grandezas dos reinos dos céus. Porque nós temos o dínamos de Deus, o poder de Deus. Nós vamos continuar no próximo domingo, iniciando, se Jesus permitir, e o pastor continuar com essa confiança na minha pessoa, falando sobre os dons. Talvez a gente não consiga explorar sobre os novos dons em um domingo. A gente faz em 2, faz em 3, né? E depois ainda queremos falar sobre os frutos do Espírito, que é diferente de dons. É importante também, você que está em casa, que pode estar conosco aqui, tem lugar. Eu estou sentindo falta dali, para interagir, para ter um microfone, para levantar, para ouvir questionamentos. Em breve teremos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a entender a importância de entendermos que o Espírito Santo se faz presente em nossas vidas. Todos os dias, irmãos, precisamos não extinguir o Espírito, porque podemos fazer isso, extinguir, não dar crédito à obra do Espírito e não querer se envolver e deixar a vida passar, feito aquela música do cantor do mundo lá, deixa a vida me levar. E não produz e não dá fruto, mas diz a palavra de Deus lá em Coríntios capítulo 13, que o fogo mostrará as nossas obras. Se é palha, se é... Nosso coração voltados para o Senhor, Pai. Para que o Senhor, meu Deus, venha falar conosco, venha nos edificar no Senhor, Deus. Porque quando sairmos daqui, nós queremos sair daqui, Deus, cheios da Tua presença, cheios da Tua paz, cheios, Deus, meu Deus, do Teu Santo Espírito, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus. Porque aqui, meu Pai, o Senhor está edificando a nossa vida no Senhor, no nome de Jesus. Abençoa o Teu Filho, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vou pegar esse microfone aqui, varão, por favor. Amém. Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, estar na sua casa e podermos ser instrumento de Deus para a transmissão da sua palavra, porque muitos já têm falado ao meu coração. Eu acredito que todas as vezes que somos convidados para essa nobre missão, é uma responsabilidade muito grande, mas também é uma honra, porque muitos almejam uma oportunidade de estar ministrando a palavra, de estar se dedicando, de estar estudando e aguarda na dispensação do Senhor. Mas o Senhor nos aprove hoje estarmos aqui para, em alguns poucos minutos, poder estar meditando num texto da palavra do Senhor e tirando lições preciosíssimas para as nossas vidas. Todas as vezes que a gente é desafiado, a gente busca de Deus uma direção, uma palavra, e também pede ao Senhor para que Ele envie as pessoas que precisam daquela palavra. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E nós somos criaturas de Deus. Então Ele conhece o nosso interior, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. E Ele dá na medida certa. O contra-gota de Deus não erra. Sabia disso? Essa saiu do céu essa agora. Não estava no meu escopo aqui. O contra-gota de Deus não erra. É a medida certa para cada um de nós. Viver na dependência de Deus
é viver hoje, sem se preocupar com o amanhã, mas viver hoje como se o Senhor voltasse hoje para buscar a sua igreja. Graças a Deus por esses momentos que o Senhor nos concede. A última vez que estivemos pregando aqui, também para os nossos irmãos, amigos que nos acompanham pelo Facebook, nós falamos uma palavra no Evangelho de João, capítulo 11, e nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro. Interessante que hoje nós vamos ministrar também um texto bem parecido, mas não é em João não, é em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós vamos estar lendo 2 versículos somente, o 17 e o 18. E de acordo com o desenvolver da ministração, nós vamos ler outros versículos, porque o texto é muito conhecido, os nossos irmãos já um pouco maduros na caminhada, mas tem alguns que estão chegando, que precisam também entender um pouquinho da palavra do Senhor, e eu recomendo que faça essa leitura depois, com mais calma, pode ler o capítulo 24, do versículo 13 ao 35, vai traçar um relato de uma história de 2 discípulos de Jesus, que estava se afastando de Jerusalém, caminhando para Emaús, tristes, desiludidos, sem perspectivas, sem esperanças. Às vezes a gente caminha assim também, sabe? O pastor, ele iniciou a mensagem hoje orando aqui, o culto orando, e na oração do pastor ele estava falando que a caminhada cristã tem altos e baixos, tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, tem momentos de euforia, tem momentos de mágoas, tem momentos de ressentimentos, tem momento que tem pedras no caminho, precisa a gente remover as pedras para continuar caminhando, mas o Senhor caminha conosco. Amém? Versículo 17 e o versículo 18 de Lucas 24. Versículo 17 diz: E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Versículo 18 diz: E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? A palavra, ela é maravilhosa, porque Jesus passou 3 anos ali na Judéia, ministrando, ensinando, chamou 12 apóstolos, seu primeiro escalão, para estar instruindo e enviando. Depois convidou mais 70 discípulos, porque o trabalho vai aumentando, e na proporção que o trabalho aumenta, precisamos de mão de obra. É normal que hoje nós temos um templo que acomoda 200 pessoas, mas se o Senhor abençoa, e daqui a 6 meses, cada um de nós se empenhar em trazer mais um para Cristo, eu acho que passa de 500. Essa é a meta, né? A mão de obra, o trabalho vai aumentar, né?
os problemas vão surgir, porque quanto mais tem pessoas, mais tem problemas para a gente tratar. Mas esses são os problemas bons, porque a gente está aqui para servir. Então foi assim que aconteceu. O trabalho aumentou, Jesus comissionou mais 70, e há alguns estudiosos que vão dizer que esses 2 discípulos eram provavelmente discípulos que foram desse segundo escalão de Jesus. E a promessa de Jesus era que ele iria para o Pai. A promessa de Jesus é que ele iria morrer. É tanto que em João 14, certa feita os discípulos estavam preocupados, porque Jesus dizia que ia morrer, que ia para o Pai. E eles, rapaz, você vai nos deixar? E Jesus, sondando os seus corações, ele disse, rapaz, não se turbe, não se preocupe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito, ireis preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. E Jesus falava em outras passagens acerca que havia uma necessidade para que ele morresse, para que o Consolador viesse, que ele voltaria para o Pai, para estar no lugar de antes. Mas nós, na nossa pequenez fé, na nossa pequena fé, isso também aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Havia uma promessa para os 12, para os demais, que permanecesse até em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. A promessa era para ficar em Jerusalém. A promessa não era para sair de Jerusalém. A promessa era para permanecer. Porque no terceiro dia, Jesus iria ressuscitar. Mas os discípulos, ao verem o mestre sendo conduzido para o sinédrio, do sinédrio para a casa do sumo sacerdote, da casa do sumo sacerdote para Herodes, e Herodes encaminha para o Calvário, e do Calvário, e agora, se foi o nosso Jesus? Se foi aquele que nós achávamos que era ele que queria trazer redenção para Israel. Essa era a perspectiva e o pensamento da grande maioria, por que não quase todos, dos discípulos e dos apóstolos naquela época. Eles esperavam alguém que viesse trazer redenção, que viesse aliviar o sofrimento do povo, numa perspectiva humana, do jugo romano. Mas Jesus estava falando muito mais além, estava falando na questão da libertação espiritual daquele povo, daquela nação. E aqueles discípulos, em ver Jesus crucificado, colocaram Jesus numa tumba, acabou-se as esperanças. O caminho de Emaús, geralmente, quando a gente fala no caminho de Emaús, fala em tristeza, fala em decepções, fala em frustrações. Se nós fôssemos dar um título para a nossa ministração dessa noite, nós daríamos o seguinte: as desilusões do caminho de Emaús. Eu não sei vocês aqui presentes, eu não sei vocês que nos assistem via Facebook, mas eu já passei por diversas desilusões na caminhada, ao ponto de dizer assim, eu não vou mais prosseguir. Eu vou colocar um ponto final aqui, vou viver a minha vida como eu vivia antigamente, porque as coisas não estão dando certo, as coisas não estão fluindo como eu queria. Mas quem disse que servir a Cristo tudo vai dar certo da forma que a gente quer? Não. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é igual à nossa vontade. Então Ele sabe o que é melhor para nós. Havia uma promessa, havia um plano
para a nação de Israel, para o povo de Israel. Havia uma promessa para que eles permanecessem, porque eles iriam ser revestidos do poder de Deus. Mas eles resolveram sair de Jerusalém para um povoado por nome de Emaús, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E eles começaram a caminhar aquela jornada, e ao finalzinho da tarde, tristes, que o versículo 18, em seguida, vai estar relatando isso aí, que eles estavam tristes caminhando, mas Jesus acompanha eles naquele caminho já no final da tarde. E escutando aquela conversa, Jesus se aproxima e diz: o que vocês estão conversando enquanto caminham? E eles param com o rosto entristecido e olham para Jesus e dizem assim: és tu o único viajante? Ou és tu um viajante? És tu um peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias? Aí Jesus vai perguntar: que coisas? Aí eles vão dizer assim: Jesus de Nazaré, um homem perfeito, um varão poderoso em palavras, em obras, para com Deus e para com os homens. O que aconteceu? Aí eles vão dizer que ele foi crucificado, que as autoridades entregaram, e ele foi crucificado, e nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção para Israel. Aí Jesus começa a expor as escrituras para eles de uma tal forma que Jesus começa desde Moisés, os profetas, os salmos, e ali eles, chegando próximo àquele povoado, Jesus faz que vai passar adiante, ele diz: não, Senhor, o sol já se declina, já se faz tarde, fica conosco, permanece conosco. E ali, quando Jesus entra com eles, na hora do partir do pão, da refeição, Jesus, acredito que pegou da mesma forma que ele fazia, daquele jeito carinhoso, agradecendo, dando graças a Deus por aquele pão. Aí diz a palavra que os olhos deles foram abertos, eles reconheceram Jesus, a Jesus saiu da presença deles. Aí eles, um para o outro, porventura, quando ele falava das Escrituras, não ardia o nosso coração? Ali eles reconhecem que é Jesus. Aí não tem mais tempo ruim, não tem mais noite, não tem mais medo de caminhar. Ele se levanta imediatamente e volta os 11 quilômetros para estar em Jerusalém, retornar para o lugar de antes tinha saído, se encontrar com os demais discípulos e dizer assim: olha, ele esteve conosco, nós o reconhecemos quando ele partiu o pão. E ali já havia testemunhas que ele tinha sido visto por Pedro, já tinha sido visto pelas mulheres, e que de fato Jesus tinha ressuscitado. Daria vários pontos para nós seguir esta noite, se nós fôssemos falar sobre as evidências da ressurreição de Cristo. Por exemplo, mas isso é oportunidade para uma outra mensagem. Quais são as evidências da ressurreição de Cristo para a nossa vida? Quais são o impacto que a ressurreição de Cristo tem causado em nossa vida? Isso é um outro ponto que nós poderíamos pregar em uma outra oportunidade, porque nós queremos falar sobre as desilusões do caminho de Emaús. Tem situações em nossas vidas que a gente se sente desprezado por Deus, desprezado pelos familiares, desprezado pelos nossos irmãos da fé, desprezado pelos nossos companheiros de trabalho. Tem momentos em nossas vidas que a gente acha que Deus se esqueceu de nós, como se Deus se esquecesse de alguma coisa, como se Deus perdesse nós de vistas. Foi no caminho das desilusões daqueles dois homens que Jesus foi ao seu encontro. Eu não sei qual é o caminho de Emaús que você está enfrentando, mas entenda que é no caminho de Emaús que Jesus vai ao nosso encontro, caminha conosco, escuta a nossa voz e nos auxilia em nossas dificuldades.
É na hora da angústia, é na hora da tristeza, é na hora da necessidade, é na hora da dor, é na hora da desesperança, é na hora onde as forças se acabam, que Jesus se apresenta trazendo refrigério para a nossa vida e revigorando a nossa fé. É no caminho de Emaús que nós temos a nossa fé renovada. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, quando nós vamos entregar a toalha, quando nós vamos desistir dos nossos sonhos e projetos, é aí onde Deus se faz presente, revigorando as nossas forças, porque Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, conhece o nosso corpo físico, o nosso psicológico, o nosso emocional, a nossa saúde, e Ele dá de acordo com as nossas forças. Ele não nos dá um fardo que nem eu e nem você possa carregar. Ele dá de acordo com aquilo que nós necessitamos e precisamos. E foi neste momento que Jesus se apresenta àqueles discípulos para revigorar a sua fé, porque eles estavam desacreditando de Jesus. Alguns pontos importantes para nós aprendermos nesta noite sobre o caminho de Emaús. Caminhar por esse caminho significa que nós estamos tristes. A caminhada do caminho de Emaús significa que nós estamos tristes, sem esperança, desiludido, descrente e afastado da presença de Deus. Tem muitas pessoas que estão afastadas da presença de Deus e não sabem. Por isso que tem uma vida triste, desesperançosa, sem ânimo para trabalhar, sem desejo de ajudar, sem desejo de contribuir, sem desejo de participar nessa tão grande obra. É porque estão, de alguma forma, amargurado, triste, sem esperança, sem fé e afastado da presença de Deus. Mas é nessas situações que, na conclusão desse texto, você vai entender porque estamos falando sobre as desilusões do caminho de Emaús. Caminhar no caminho de Emaús significa desistir da promessa. Todos nós temos uma promessa em nossa vida. Há mais de 15 anos atrás, eu fazia discipulado ali no templo. Está aqui uma das minhas professoras de discipulado, Irinete Delgado. Uma pessoa que colocou várias pedras nessa construção que aqui está. Me ensinando a palavra, me orientando nos textos, me fortalecendo e orando por mim. E ali eu estava aguardando um dos professores que nessa noite não veio. O irmão Túlio Correia chegou e ele disse assim: já que o professor não veio, vou deixar um versículo para você aí, Humberto, para você não ir para casa sem um versículo bíblico. Eu nunca esqueci disso. E ele disse, Filipenses 1,6, também nunca esqueci desse versículo. Aquele que começou a boa obra em vossa vida é fiel para concluir. Todos nós temos uma promessa de Deus para nossas vidas. Caminhar no caminho de Emaús significa desistir da promessa. Mas aquele que começou uma boa obra na vida de cada um, que estão aqui, que estão me assistindo pelo Facebook, é fiel para concluir. Deus não deixa a obra pela metade. Ele é o sábio arquiteto que ele inicia e conclui. Ele não deixa a obra inacabada. Ele conclui a nossa vida, na nossa vida, a sua obra. Caminhar no caminho de Emaús significa desistir da promessa. Aqueles dois homens saíram de Jerusalém para Emaús, mas a promessa era para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos. Havia uma promessa, não saiam, fiquem. Caminhar no caminho de Emaús significa ter os olhos fechados para não reconhecer Jesus na sua vida. Quantas pessoas não têm sensibilidade para conhecer uma ação divina na sua vida? Quantas pessoas não têm discernimento espiritual para ser sensível ao toque do Espírito Santo em sua vida?
Aqueles jovens, aqueles homens, aqueles discípulos caminhavam e Jesus caminhou com eles. Jesus conversou com eles. Jesus se deu a caminhar um bom período de tempo com eles, mas eles não conheceram a Jesus. Os olhos dele, diz a Escritura, que estavam impedidos de conhecer. Caminhar no caminho de Emaús significa não ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Precisamos estar sensíveis para ouvir o toque, a palavra, qualquer coisa que Deus venha nos revelar. Às vezes eu fico ouvindo assim até uma criança, para ver uma palavra que ela diz, que eu digo, essa é a palavra que eu precisava. Nós temos que estar vigilantes, sensíveis. Uma mensagem no rádio, na televisão, um louvor, tudo isso é Deus falando conosco. Nós temos que estar sensíveis para ouvir a voz de Deus, para cessar a nossa tristeza, a nossa dor, a nossa angústia. Angustiado por algo em nossa vida e caminhando anos e anos e anos no caminho de Emaús. Não, precisamos estar sensíveis. Caminhar no caminho de Emaús significa pensar só nas coisas materiais, como se nunca fôssemos morrer. Nós temos que almejar a volta de Cristo, nós temos que almejar a nossa ressurreição, nós temos que almejar as coisas espirituais, nós temos que pensar nas coisas do alto. Mas aqueles homens estavam preocupados pela redenção de Israel, eles estavam pensando eticamente, como que seria a redenção de Israel, sair do jugo romano. Eles não estavam pensando na redenção espiritual, na libertação, trazendo vida após a morte. Muitas pessoas, ou até nós mesmos, às vezes caminhamos uma vida só pensando nas coisas da terra, como se nós não fôssemos morrer, e isso nos faz pegar gosto pelo mundo. Edificar aqui, edifique coisas aonde a traça não rói, aonde a ferrugem não chega, aonde os ladrões não minam e roubam. É aonde nós devemos edificar. Essa semana eu estava folheando uma Bíblia, até para ler, que eu tenho várias Bíblias em traduções diferentes. E eu encontrei um cartãozinho onde eu fiz um projeto Salvação na Construção. Isso em 2004. E dentro da Carrilho Construtora, alguns amigos meus que trabalharam comigo naquela época vai lembrar do que eu estou dizendo. Muitas pessoas aceitaram a Jesus dentro daquele trabalho. Eu fiz os cartãozinhos, Projeto Salvação na Construção. E eu lembro que sempre eu dizia, essa é a obra mais importante que nós estamos edificando aqui. Porque esse prédio a gente constrói. Mas daqui a uns anos ele precisa de reforma, daqui a alguns passados de anos ele pode vir a ruir, cair. Mas a obra que está sendo ministrada aqui é para a vida eterna. Hoje temos presbíteros, temos diáconos que iniciaram ali conosco. Projeto Salvação na Construção. Nós temos que fazer hoje pensando eternamente. Não devemos pensar feito esses dois discípulos. Nós pensávamos que era ele que iria trazer redenção para Israel. Por isso que se afastaram da presença de Deus, se afastaram de Jerusalém. Caminhar pelo caminho de Emaús também pode significar aquele que só pensa nas coisas materiais. Na minha casa, no meu carro, no meu salário, na minha conta no banco. E nada para abençoar a obra de Deus, não estende a mão para abençoar um irmão, não estende a mão para abençoar a obra, não estende a mão para nada, mas querem as bênçãos de Deus e rejeita o Deus da bênção. Quando você só pensa nas coisas materiais, você está somente querendo, é o sanguessuga lá do livro de Provérbios, dá. Rejeitando o Deus da bênção, aquele que abençoa. O que nos abençoa é maior do que a nossa bênção. Então nós temos que pensar que caminhar pelo caminho de Emaús, às vezes é aquele que só pensa
nas coisas aqui da terra. Também caminhar pelo caminho de Emaús significa a nossa pequena fé. Aqueles homens foram alertados antes de sair de Jerusalém, porque as mulheres, inclusive, uma das familiares do Cleopas aqui, foram de manhãzinha no túmulo de Jesus, lá estava vazio, e elas voltaram e disseram: olha, apareceu-nos um anjo, e Jesus não está lá. Eles não acreditaram. Foram também os discípulos e voltaram, Pedro foi outro lá e voltaram, realmente ele não está lá, mas eles não acreditaram. Jesus estava falando o tempo todo que ia morrer e ao terceiro dia ressuscitar. As evidências que Jesus tinha poder para isso, Jesus comprovou. As mulheres foram lá e viram o túmulo vazio e voltaram. Pedro, mais outros discípulos, também trouxeram a informação que Jesus não estava mais no túmulo, mas eles não acreditaram. Eles saíram de Jerusalém, eles foram em direção a Emaús. A nossa pequena fé também, às vezes a gente não acredita no poder divino, no poder transformador, na salvação de Jesus Cristo, naquilo que Ele pode fazer em nossas vidas, na obra que Ele pode nos transformar. Às vezes nós não acreditamos na salvação da nossa família, nós desistimos de orar pela nossa família, às vezes nós desistimos de orar pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, porque a gente pensa que o milagre não vai acontecer, mas a promessa de Deus era que Jesus ao terceiro dia ressuscitar. A promessa de Deus está de pé sobre a sua vida, então somente creia. Mas o bom de tudo isso é que Deus prova o seu amor para conosco. Que Jesus nos amou primeiro, mesmo ainda nós sendo pecadores. Deus provou que amava aqueles dois homens e disseram assim: vou enviar Jesus Cristo, acompanhar eles, ouvir a conversa deles, para que eles possam ter a sua visão recuperada, a sua fé renovada e voltar, porque existe uma promessa, existe um trabalho a ser feito e são vocês que irão fazer. E aqueles homens, quando recebem a visita de Jesus, as coisas mudam. Aí é um outro lado da história que em alguns poucos minutos a gente vai fazer essa conclusão. Quando Jesus vem ao nosso encontro, temos muita coisa a aprender. Eu separei 4 pontos. Aprendemos que mesmo no caminho de Emaús, Jesus se preocupa conosco. É na tua dor, é onde está doendo, é onde está machucado, é onde está ferido. É lá que Jesus se preocupa com você e comigo. Quantas nos foram as nossas desilusões, mas sempre alguém trouxe uma palavra, sempre você escutou algo de Deus que renovou a sua fé. Porque Deus se preocupa com você é na sua dor, é na sua angústia, é na sua falta de fé, é na sua desilusão. É lá aonde Deus vai trazer socorro. E foi nas desilusões daqueles dois homens que Jesus acompanhou e perguntou: o que vocês estão conversando enquanto caminham? O que tem sido a nossa conversa, mesmo caminhando no caminho de Emaús, acerca de Jesus? Contando aquilo que Jesus fez na sua vida, a transformação que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo e as promessas do que irá fazer. O que acontece quando Jesus vem ao nosso encontro? Primeira coisa, quando Jesus vem ao nosso encontro, os nossos olhos são abertos. Versículo 31 ele diz: então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quando Jesus estendeu a sua mão, oh glória, eu estava botando cerâmica dentro de um banheirinho apertado numa sexta-feira, 2 horas da tarde, escutando um raidinho. E Jesus foi ao meu encontro dentro daquele banheiro. Eu tive um encontro com Ele e ali eu chorei feito um menino. E quando eu cheguei em casa, eu disse: mulher, vou procurar uma igreja de crente. Ela disse: tu endoidasse.
vai-te embora. E eu peguei uma bicicletazinha magra que eu tinha e saí procurando aqui para o Barra de Jangada, onde tinha uma. Passei 3 vezes aqui, Deus só me mandava para cá. Eu ia para um lado, é por aqui, e fechado. Mas eu encontrei um dia, ela aberta, a irmã Arlete me recebeu, e a irmã Socorro. Isso há uns 15 anos, 16 anos atrás. Os meus olhos foram abertos. E quando os nossos olhos são abertos, não significa que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter desilusões, que nós não vamos ter falta de fé. Mas os nossos olhos foram abertos. Os meus olhos foram abertos. Quando Jesus vem ao meu encontro e ao seu encontro, os seus olhos são abertos para as coisas espirituais. Você começa a entender a necessidade de você se arrepender. Você começa a entender a necessidade de você perdoar os seus ofensores. Você começa a entender a necessidade de você fazer a obra de Deus, a necessidade de você vir para a igreja, a necessidade de você ler a Bíblia. Quando os seus olhos são abertos, você sente desejo pelas coisas de Deus. Se você não tem desejo pelas coisas de Deus, é porque os seus olhos ainda não foram abertos para Jesus. Você está caminhando, continua caminhando, mas com os olhos fechados para as coisas espirituais. Quando Jesus vem ao nosso encontro, a primeira coisa que nos acontece é os nossos olhos serem abertos. Aprendemos também, quando Jesus vem ao nosso encontro, a nossa fé aumenta. Eu era um homem descrente, né? Não acreditava nas coisas dos crentes. Acreditava em algumas outras filosofias, mas naquilo que os crentes diziam, são um bando de fanáticos e loucos. Mas quando Jesus vem ao nosso encontro, a nossa fé é transformada, é mudada. Veja o que diz a palavra, Lucas 24, 33. E levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Imediatamente ardeu o coração. Vamos voltar para o lugar da promessa. Eu não sei aonde você está caminhando, mas a palavra para a sua vida: volte para o lugar da promessa. Volte para a sua igreja. Valorize o seu pastor, a sua igreja. Volte, porque senão você está afastado da presença de Jesus. Não se contente com culto na televisão, um culto no celular. Não. É uma ferramenta para aumentar a nossa fé, mas o lugar da promessa é a comunhão e o partir do pão. Foi lá que Jesus se revelou, viu? Foi lá que os olhos foram abertos. Foi no partir do pão, na comunhão. Volte. A palavra para a sua vida é: abra seus olhos, que o Senhor está aumentando a sua fé. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Quando Jesus vem ao nosso encontro também, Ele nos aproxima das Escrituras. Que maravilha, não? Jesus começou a falar lá de Moisés, dos profetas, dos salmos. O coração deles ardia. Será que você tem um coração de pedra, e quando você escuta a palavra de Deus, não sente um queimor, uma comichão, aquele desejo de aceitar Jesus? Levantar a sua mão e dizer assim: eu quero servir a Jesus. Nos aproxima. Esse livro, ele tem sido o meu alimento. Eu digo isso diante da minha esposa aqui, que todos os dias ela me vê eu lendo esse livro. Todos os dias ela me vê eu lendo esse livro. Eu posso chegar cansado. Muitas vezes, meia-noite, eu estou lendo algum versículo
para ser alimentado. Porque eu preciso disso aqui, eu preciso é de Bíblia na minha vida, para ter a minha conduta mudada, porque eu sou pecador e terrível. Se a minha fé não for aumentada e eu não estiver aproximação com a Escritura Sagrada, o diabo vai trazer sugestão na minha vida, para eu dar descrédito a essa palavra. Mas essa palavra tem sido o meu alimento. E nela eu tenho meditado. Para que o Senhor tenha misericórdia de mim. Para que o Senhor me ajude a eu chegar um dia e ouvir dele: vinde a mim, bendito do meu Pai, recebei por herança. É esforço. É esforço. É lutar contra os seus desejos, é lutar contra a sua vontade, é lutar contra os programas atrativos da Netflix, da televisão, do Facebook, do WhatsApp, para tu tirar 15 minutos diários para fazer uma meditação. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, eu estou aqui hoje, pela aproximação às Escrituras Sagradas. Quando os meus olhos foram abertos para Cristo, e Ele me mostrou esse livro maravilhoso, e eu peço a Ele, para Ele me ajudar na minha caminhada, eu não desistir, porque se não fosse assim, o próprio Jesus não tinha alertado: aquele que coloca a mão do arado não volta para trás, não olha para trás, porque há possibilidades de nós pararmos na caminhada, de nós enfraquecer na fé, de nós não querermos caminhar. São as desilusões do caminho de Emaús. Mas quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele nos aproxima das Escrituras. Estamos próximos já. Por último, quando Jesus vem ao nosso encontro, é o mais maravilhoso encontro, porque Ele muda o nosso destino. O meu destino era o inferno. O seu destino era o inferno. O seu destino era o inferno. Mas quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele muda o nosso destino. Porque Ele se importa comigo e com você. E Ele quer ver sua vida e a minha vida transformada, servindo a Ele, anunciando as grandezas do reino dos céus e dizendo que o que vive é poderoso para transformar a minha e a sua vida, para mudar a minha conduta, para mudar a sua conduta, para trazer de volta aquela folha seca, viu, irmã Maria? Aquela folha seca que o vento está dando assim nele, olha. Jesus vai trazer de volta. O vento está moendo, mas quem controla o vento é Jesus. E Ele muda o destino das pessoas, porque mudou o meu. Oh, aleluia! Jesus mudou o meu destino e pode mudar o seu também. Para Jesus mudar o seu destino, você tem que tomar as 3 atitudes daqueles 2 homens, concluindo esta mensagem. Primeira atitude, eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Entra, Jesus, fica conosco, porque o sol já se declina, se faz tarde. Se você quer ter o seu destino mudado, convide Jesus. Jesus, me ajude. Jesus, me socorra. Jesus, venha ao meu encontro e mude a minha sorte. Jesus, mude a sorte do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do meu patrão, do meu vizinho. Convide Jesus para mudar a sua sorte. Aqueles homens convidaram Jesus. Muda, Jesus, a minha sorte. Primeira atitude daqueles homens foram convidar Jesus para a casa deles. Segunda atitude, permitir que Jesus seja o anfitrião. Convide Jesus para a sua vida e permita ser transformado por Ele.
Deixe Jesus fazer o trabalho que só Ele pode fazer, que é moldar a nossa vida. Terceira e última atitude que aqueles homens tomaram. Voltaram imediatamente para Jerusalém. Eu não sei o que te prende. Eu não sei o que lhe prende. Mas você precisa voltar para Jerusalém. Para o lugar da promessa. Para os pés de Jesus. Para ter a sua vida transformada e mudada por Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos ajude. O que você precisa é ter um encontro verdadeiro com Cristo. Para deixar de andar no caminho de Emaús, no caminho das desilusões, no caminho das falcatruas, no caminho do adultério, no caminho do roubo, no caminho da prostituição, no caminho da mentira, no caminho da falta de fé, no caminho da desilusão. Convide Jesus para entrar na sua casa, para fazer morada, para ser um anfitrião e volte para o lugar da promessa. Que Deus seja louvado, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos dê uma noite feliz, porque o nosso Jesus vive e reina para sempre, porque Ele ressuscitou. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Dá para deixar, você vê? Amém. Você pode ficar de pé um pouquinho? Eu vou convidar a Nilda, venha.